Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Deixa eu só prender esse cabelo aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Sobre fractais de alma. O que eu quero fazer com que vocês compreendam com essa conversa? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Sobre fractais de alma. Então, eu quero explicar para vocês o que são fractais de alma. Fazer com que vocês entendam que nós que estamos aqui nesse momento, vivenciando essa vida no planeta Terra, nós somos apenas um fractal da nossa verdadeira alma, da nossa essência, do nosso verdadeiro eu sou. E o que isso quer dizer, Adriana? Já tem gente aí, né? Quer dizer o seguinte: lembra que nós já conversamos, que eu já expliquei para vocês, por exemplo, naquela nossa conversa sobre Jesus, né, que Jesus ele precisou passar por um processo onde ele foi se diminuindo, né, a sua essência, o seu eu sou foi se diminuindo para ele poder caber no planeta Terra. Lembram dessa conversa que a gente teve? Pois é. Jesus, ele é imenso, ele é gigantesco, ele não cabe no nosso planeta, por isso ele precisa passar por esse processo. Mas nós, que também somos fractais do Pai, da criação, né? Nós também possuímos uma alma que não cabe no corpo, e é esse corpo que vive agora, nessa dimensão. Então, para que nós possamos vivenciar, ter essa experiência nesse planeta, ou em qualquer outra dimensão, seja abaixo da quinta, sexta dimensão, nossa alma precisa se dividir. Isso mesmo. Nós temos várias partes da nossa essência, da nossa verdadeira alma, do que é chamado de eu sou. Por isso que o eu sou é tão poderoso. Nós temos diversas partes da nossa alma vivendo em diversas dimensões. Nós somos seres multidimensionais. Então, vocês devem estar se perguntando, quer dizer que tem várias partes minhas, várias partes de mim vivendo em outros lugares? Sim, a resposta é sim. A nossa alma, ela se divide de 12 a 24 partes. E essas partes, elas vivenciam, elas escolhem, elas têm sim um livre-arbítrio. Cada fractal de alma é independente para viver aonde ele escolher, como ele escolher. Pode ser no nosso planeta, pode ser em outro planeta, pode ser no passado, pode ser no futuro. Sim, nós temos fractais da nossa alma vivendo no passado, no presente e no futuro. E aí, como que isso acontece, gente? Primeiro vamos entender que o tempo não existe. O tempo, ele é um marcador. Como assim um marcador? Ele é justamente um marcador para que todos esses fractais possam vivenciar aquilo que eles escolheram viver, para depois se encontrarem na sua mônada. Nós já falamos também sobre as mônadas. Tem uma aula falando sobre as mônadas. Então, todos nós, um dia, vamos retornar para a nossa mônada. Eu não vou detalhar sobre mônadas aqui, porque já tem uma aula sobre isso. Então, todos nós um dia retornaremos para a nossa mônada. Só que para que nós possamos retornar com uma alma completa para essa mônada, essa alma precisa juntar todos esses fractais.
E quando eu falo que o tempo não existe, que ele é um marcador, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, para seres que vivem acima da quinta dimensão, por exemplo, os pleiadianos. Para os pleiadianos, um ano nosso terreno, para eles, equivale a 26 mil anos. Entenderam? Então, para eles estarem conosco aqui, nesse trabalho tão lindo, os arcturianos, os pleiadianos, desenvolvendo esse trabalho conosco aqui, nessa terceira dimensão, é um estalo de dedo. É por isso que eu vi uma vez uma história muito bonita de uma pessoa que perguntou para o seu guardião por que você escolheu perder esse tempo, tantos anos comigo. E o seu guardião falou para ele, porque não é perda de tempo. Eu não tenho coisa melhor para fazer. E o tempo para você, o tempo que passa para você, a vida que você está vivendo aqui, que eu escolhi estar ao seu lado, para mim é uma respiração. Então, não é uma perda de tempo. Acima da quinta, sexta dimensão, tempo é outra coisa, é visto de outra forma. Então, eu acho interessante essa questão do guardião, dos mentores, porque a gente fica pensando, nossa, mas ele escolheu ficar conosco, né? Tantos anos da nossa vida, tem gente que vive 100 anos. Gente, 100 anos para eles. Para o plano astral, para o plano espiritual, como ele disse, é uma respiração. Então, eles não estão perdendo tempo algum. Tá? Eu dei esse exemplo só para vocês compreenderem essa questão de que o tempo é apenas um marcador para que possamos passar por todas essas vivências, para que os nossos fractais possam, os que estão no passado, os que estão no presente, os que estão no futuro, possam se encontrar e subir como uma alma completa para a sua mônada. Existem fractais que ficam atrasados na sua evolução. Isso é muito comum. Isso acontece o tempo inteiro. Então, quando um fractal está atrasado, outro fractal que já está mais adiantado, digamos assim, eu já tenho um fractal meu que já está lá na sétima dimensão, aguardando os outros fractais cumprirem a sua função para se juntarem a ele, porque todos precisam se juntar. Então, pode acontecer de um fractal meu que já está elevado voltar para auxiliar outro fractal. Pode ser, inclusive, que um dos seus guias seja um dos seus fractais. Isso não é uma regra, mas pode acontecer. Pode acontecer de um fractal seu, que já está mais elevado, falar, eu vou descer lá, vou ajudar na evolução dele. E esse fractal que está lá, ele já se encontra em uma posição que ele pode escolher vir como seu Exu, como seu caboclo, como um orixá. Entenderam? Então, sim, existe a possibilidade de um dos nossos amparadores ser um fractal nosso, que já está mais evoluído e que decidiu vir ajudar o cuidado do fractal que está aqui embaixo, na sua evolução, para que todos possam se reunir e voltar para a sua mônada, voltar ao seu verdadeiro eu sou, voltar para a sua essência. Então, era isso que eu queria que vocês entendessem. Nós somos centelha divina. E assim como todos os seres criados pelo Criador são criados à sua imagem e semelhança,
e são criados à sua imagem e semelhança em grandeza, em luz. Nós, sim, assim como vários outros seres, somos grandes seres de luz. E nós precisamos nos dividir a nossa alma em fractais, para que essa experiência seja completa. Completando essa experiência, aí sim, esses fractais se reúnem e retornam para a sua mônada, para a sua essência, para o seu Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver ficado alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou esclarecer com todo prazer. Beijo, cheiro, fiquem com Deus.